Então eu gostava nesta manhã ler uma passagem convosco e em segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 14. Segunda Epístola de Pedro 3, 11. Vou ler o principal é o versículo 11, mas a partir do versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, no qual em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Bem, eu nesta manhã quero focar-me nesta expressão que pessoas nos convencer, do versículo 11. Tendo em conta tudo o que está para acontecer, que pessoas nos convencer. E eu hoje vou falar-vos de algo um pouco, talvez um pouco diferente. Poderão, a dada altura nesta mensagem, eu vou fazer uma pergunta a mim mesmo, que é: porquê é que eu estou a falar disto? E alguns, antes de eu perguntar, se calhar estarão a perguntar-se a si mesmos: mas porquê é que o Daniel veio falar sobre este assunto? E hoje vou falar-vos, daqui a um bocadinho eu digo de que é que vou falar. Mas eu quero que vocês se recordem, há cerca de um ano e 9 meses, começámos a ver aquelas imagens dos canais de Veneza limpos, como há séculos não estavam limpos. Aqueles animais que passeavam livremente pelas cidades onde outrora passeavam carros, muitos carros e pessoas. Certamente viram essas imagens. Viram também aquelas imagens da Índia, em que era possível ver ao longe o Taj Mahal, onde era possível, em certas zonas da Índia e da China, ver os Himalaias, coisa que não era possível noutros tempos. Isto tudo porquê? Devido aos efeitos benéficos, por assim dizer, da pandemia, não é? Havia menos poluição, havia menos pessoas a andar de carro, havia menos pessoas na estrada, e por isso os animais começaram a aventurar-se em sítios onde antes não se aventuravam. E há algumas imagens que eu queria mostrar-vos que ilustram bem isso. E alguns chegaram a uma certa conclusão de que o homem é um problema neste planeta. O mundo estaria muito melhor sem o homem, dirão alguns. Certamente aqueles que têm redes sociais ou vão falando com as pessoas, certamente ouviram alguns a dizer que esta pandemia mostrou que o verdadeiro vírus é quem? É o ser humano. O vírus é o homem. Não passa de um parasita que suga os recursos deste planeta. E até há um livro muito interessante, mas faz uma análise, uma perspectiva interessante, apesar de não concordar, que é o mundo sem nós. Como é que o planeta seria? E ele chega à conclusão que o planeta estaria muito melhor sem o ser humano. Um livro de Alan Weisman, O Mundo Sem Nós. E certamente já ouviram falar, talvez poucos saberão, mas quero fazer aqui um pequeno quiz, só uma pergunta. O ser vivo mais importante do planeta, segundo diz o mundo, qual é? O ser vivo mais importante do planeta. Essa é a resposta certa do ponto de vista bíblico. Mas qual é? Alguém sabe a resposta que o mundo dá? Não? A abelha. E eu percebo. A abelha. Sem abelha não havia polinização e aquilo que nós comemos, os alimentos que requerem a polinização, a nossa vida estaria seriamente posta em risco. Mas claro, nós também temos visto que o homem consegue sempre adaptar-se a situações completamente
impensáveis e têm vindo ao longo dos milénios a ser capaz de se adaptar. Então, alguns dizem que o ser vivo mais importante do planeta é a abelha. E eu quero convidar-vos hoje a pensar de uma maneira bíblica sobre um assunto que eu já vou dizer qual é. O ser humano, de facto, não tem estado à altura. Não se tem comportado à altura daquilo que Deus idealizou para ele. Nós, de facto, de modo geral, temos estragado muito. Temos usado este planeta quase como uma chiclete. Mastiga e deita fora. Infelizmente, fazemos muito isso. E apesar de podermos dizer, eu não faço essas coisas, estou mais... Mas é assim, vivemos num planeta, beneficiamos de coisas que resultam de aproveitar, de sugar em demasia de um planeta em que habitamos. O que é que Deus, quando Deus pôs o homem neste planeta, no Jardim do Éden, pôs para quê? Nós lemos em Gênesis 2,15, assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Mas devido à queda, devido ao pecado, nós sabemos que o homem não tem estado à altura. Não se tem comportado à altura daquilo que eu costumo dizer. Deus pôs aqui o homem para ser o mordomo, para ser o cuidador da terra. E não para estragar, muitas vezes estraga, para tirar recursos de uma forma exagerada, de uma forma irracional, muitas vezes. Mas sabem, o ser humano, apesar de tudo o que faz de mal, é o único ser que consegue pensar desta maneira. É o único ser que consegue pensar que ele é um problema aqui no mundo. De que está a consumir recursos a mais. Será que algum animal consegue pensar? Será que alguma vez um leão parou para pensar enquanto come aquela saborosa zebra, pensa, eu talvez esteja a consumir mais zebras do que devia. Eu devia parar com isto. As zebras qualquer dia extinguem-se. Eu devia ponderar comer menos zebras e mais verduras. Claro que não é capaz de pensar nisso, porque o animal é um ser irracional. E o homem é o único que é capaz de pensar, raciocinar e pensar até desta forma, negativa em relação a si mesmo. E nós sabemos que devemos fazer melhor. Devemos cuidar melhor do planeta. Há comportamentos que devemos mudar. Algo que esta pandemia também nos ajudou foi a pensar, eu preciso assim tanto de mandar vir coisas da China ou de tão longe como costumo mandar? Será que é tão importante quanto isso? Mandar vir aquele produto que para chegar aqui tem de vir de avião, exige mais recursos? Preciso mesmo de comprar aquela fruta fora de época que vem importada não sei de onde e que para chegar cá tem uma pegada ecológica bastante grande? Devemos pensar seriamente sobre isso. Devemos pensar se precisamos mesmo. Eu não preciso porque também não tenho dinheiro para isso. Se precisamos daquela viagem intercontinental para ir de férias. Devemos aproveitar estes acontecimentos recentes para nos livrar de hábitos prejudiciais. Isso sim. Mas agora, como alguns pretendem voltar séculos atrás no tempo para salvar o planeta, vamos salvar o planeta. Esta é a missão de muitos. Salvar o planeta. Voltar a padrões, por vezes querem voltar a padrões da era pré-industrial. Para salvar o planeta. Será que é isso? Porque nós acabamos de ler o quê? O que é que sabemos que vai acontecer a este mundo? Este mundo é para derreter. É? Sabemos disso. Por isso que pessoas nos convencer. E é isso que eu vos quero convidar hoje a pensar de uma forma bíblica sobre os assuntos. É que alguns aproveitaram esta pandemia para muita coisa. Alguns aproveitaram para despertar o ditadorzinho que há em si. Em certos países, isto que estamos a fazer é impensável. E com um número de casos muito menor, alguns que se revelaram autênticos ditadores. É ver o que se passa, por exemplo, nos Antípodas, não é? Na Austrália. Está muito complicado lá. E as pessoas também revoltam-se porque as medidas são mesmo muito restritivas. E alguns aproveitaram para propagar a sua mensagem. Alguns aproveitaram para, uma vez mais, tentar levar avante a sua religião. A sua religião, aquilo que eu já lembro que uma vez falei aqui brevemente sobre isso. Vinha a calhar numa mensagem que estava aqui a partilhar convosco. A religião das alterações climáticas. E vocês podem pensar, a religião das alterações climáticas, nunca ouvi falar. Mas já ouviram falar das alterações climáticas? Já ouviram muita gente a falar sobre as alterações climáticas? Eu gostava de levar-vos a ver que é basicamente uma religião. Tem todos os elementos de uma religião. E atenção, eu creio que nenhum dos que aqui está, espero que nenhum dos que aqui está, tenha uma religião. Seja da religião evangélica.
Eu espero que cada um dos que aqui estão percebam que a única forma de se religarem com Deus não é a religião evangélica, não é a religião católica, não é qualquer outra religião. É unicamente o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de relembrar há alguns minutos. Mas no mundo em que rejeita Deus, no mundo que não quer nada com Deus, o homem cria a sua própria religião. Como eu vos falei do Mica há alguns anos, o Mica criou a sua própria religião. A sua imagem e a sua semelhança. Criou um Deus à sua imagem e à sua semelhança. No mundo que rejeita Deus, muitos preenchem o vazio com tudo o que lhes aparece à frente. Com tudo o que lhes faça sentir que a sua vida tem propósito. Como dizia o Bob Dylan numa das suas músicas, ele dizia a dada altura, todos nós temos de servir a alguém. E o ser humano que rejeita Deus vai servir outras religiões. É vê-los a seguir a religião das alterações climáticas, como vos vou mostrar, é vê-los a seguir a religião da ideologia de género, é vê-los a seguir a religião do comunismo, é vê-los a seguir a religião do Black Lives Matter, que é este movimento começado nos Estados Unidos é basicamente um movimento racista, supostamente para combater o racismo, mas combatem-no com o racismo, e muita gente adere a isto. Porquê? Rejeitam Deus e precisam de algo que os faça, que os preencha. Então vou atrás de todas estas coisas. Precisam de algo que dê sentido à sua vida. Algo que preencha aquele vazio que tem dentro deles. Um vazio, como dizia o Dostoiévski, um vazio do tamanho de Deus. O homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. E como não quer enchê-lo, preencher esse vazio com Deus, vai buscar tantas outras coisas que não fazem sentido nenhum, como esta religião de que eu vos vou falar rapidamente. Eu não tenho religião, como vos disse. Não sou eu que dito a forma como eu me vou reconciliar com Deus. A única forma de me religar com Deus, que a ideia de religião é religar duas partes que estão duas partes antagónicas, e a única forma de nos religarmos é, de facto, a obra da redenção, a morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados e a sua ressurreição para a nossa justificação. Eu não sou negacionista das alterações climáticas. Eu acredito nelas. Acredito que o clima muda naturalmente e que o homem contribui em certa medida para isso. Agora, não acredito como alguns afirmam, que o homem é o principal causador. O homem tem de mudar. O homem tem de mudar os seus caminhos para salvar o planeta. Para se salvar a si mesmo. E vejam como isto é terrível. O homem quer salvar-se a si mesmo. E isto é típico das religiões. O homem quer fazer algo para se salvar a si mesmo. Eu não sou negacionista, como estava a dizer, mas chamam-me negacionista, provavelmente. Tenho muitas dúvidas quanto às causas e quanto às soluções que muitos apresentam. E vamos ver que muitos apresentam soluções que são antibíblicas, que não são consistentes com uma maneira de pensar bíblica. Há várias características neste movimento que nós vemos das alterações climáticas que estão em completa contradição com a palavra de Deus. E qual deve ser a nossa reação perante algo que está contra Deus, algo que rejeita a hipótese de Deus? O nosso dever é, de facto, rejeitar. O que é que tem todas as religiões? Penso eu que todas elas têm. Mesmo o ateísmo tem uma divindade. Claro que o ateísmo, o que é que tem? Qual é a divindade? É a própria pessoa, é o homem. Não é? Mas todas as religiões têm um Deus, ou até vários. E esta religião tem dois deuses em particular. Tem o Deus Sol, que é como naquelas religiões pagãs em que havia uma figura masculina e uma figura feminina. Nós temos aqui também. Temos o Deus Sol, que é aquele pai austero, castigador. Se nós não nos portarmos bem, o Sol vai castigar-nos. O Sol vai matar-nos a todos. Se nós não nos portarmos bem. E depois temos a Terra. A deusa Terra, que é como muitos estudaram em história, da Terra-mãe, daquele culto à deusa da fertilidade, que era a Terra. Porque temos a mãe que nutre e cuida. Temos então o pai austero, castigador, que é o Sol, e temos a mãe que nutre e cuida. E alguns
Dizem que a mãe natureza, ou a terra-mãe, está a castigar-nos. É uma visão que rejeita Deus. Uma visão que rejeita Deus e que, vejam como o ser humano, tão iluminado, século XXI, está a retroceder aqui às religiões pagãs. Eles que estudaram do Neolítico, há milhares e milhares de anos. Rejeitam Deus. E nós sabemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o que é que estas pessoas estão a fazer, de facto? Estão a fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,25. Trocaram a verdade pela mentira. E honram e servem mais a criatura do que o Criador. Estão basicamente a atribuir características divinas aqui ao sol e à terra. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então tem os seus deuses. E tem também o seu pecado. Nós temos, à luz da palavra de Deus, sabemos que o nosso pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Tudo aquilo que fazemos que não satisfaz os padrões de santidade de Deus. Mas nesta religião, qual é o nosso pecado? O que é o nosso pecado nesta religião? O que é que acham? Como é que nós pecamos? Contra a terra. É a nossa poluição. É a nossa pegada ecológica. Aquilo que fazemos de mal ao planeta. Este é o nosso pecado. E até houve alguém, que não sei se ouviram isto, foi há 1 ano e meio, no Dia da Terra, dia 22 de março de 2020, houve alguém que disse: nós pecamos contra a Terra. Precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Alguém sabe quem é que disse isto? O chefe máximo da Igreja Católica? Alguém que tem a seu cargo, é responsável, e quando digo responsável, digo em 2 sentidos. É responsável por ter a responsabilidade e também é responsável pelo estado espiritual em que milhares de milhões de pessoas se encontram. Que é supostamente o representante de Deus na Terra e diz o quê? Nós pecamos contra a Terra. Precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Se eu tivesse a oportunidade de falar a milhares de milhões de pessoas sobre a sua necessidade, seria esta a principal necessidade? Não é? Não seria, certamente. Seria a necessidade de nós pecamos contra Deus e nós precisamos de restaurar a nossa relação com Deus. Não é com a Terra. Isto é terrível. Mas esta é a maneira de pensar do mundo, até de líderes religiosos. Qual é de facto o maior problema do homem? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Esse é o nosso principal problema. E se o nosso foco, se o foco de alguns que se dizem crentes é vamos salvar a Terra e não vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho, se aquilo que nos move, se nós estamos mais dispostos a falar aos outros sobre esta mensagem, atenção, não estou a dizer que não devamos ser conscienciosos e cuidar do planeta. Claro, isso está fora de questão, claro que sim. Agora, se essa é a nossa principal missão no mundo, cuidado, não estamos a ser bons embaixadores. O que é que também tem todas as religiões? Tem os seus profetas. Não é? Os mormons têm o Joseph Smith, os muçulmanos têm o Maomé, eles também têm os seus profetas. Provavelmente já ouviram falar do Al Gore, que tem aquele livro e filme Uma Verdade Inconveniente. Temos o Leonardo DiCaprio, que também é um ator famoso, que também andou a espalhar esta mensagem. Temos recentemente a Greta Thunberg, não é? O Bill Gates, também. E até o Príncipe Carlos, que da realeza britânica também é um grande ativista. E também, como todas as religiões que rejeitam Deus, têm profecias falhadas. E há muitas profecias falhadas destes profetas. Por exemplo, certas zonas do planeta já deveriam estar por esta altura, segundo disse o Al Gore, já deviam estar debaixo d'água, e que devia ter havido chuvas ácidas, tempestades extremas, temperaturas elevadíssimas, escassez de comida e tudo mais. Já andam a fazer estas profecias há muito tempo. E o que acontece? Quase sempre temos estas pessoas a dar profetadas, não é? Acontece algo que parece... Basta uma coisinha pequenina. Para confirmar aquilo que andam a anunciar. Em cumprimento daquilo que eu disse. Eu avisei. Há temperaturas muito baixas num sítio.
ora, alterações climáticas. Isto ali, alterações climáticas. E é sempre a mesma coisa. E apesar das suas profecias falhadas, os profetas continuam a profetizar e os seus fiéis continuam sempre a segui-los. Também há os livros sagrados, né? Os livros destes profetas que eu acabei de falar. E reparem no seguinte. É praticamente uma mensagem, é a única mensagem que ouvem sobre as alterações climáticas. É uma mensagem de que isto está tudo para acabar, temos pouco tempo, dizia há algum tempo, temos 12 anos para evitar que o mundo acabe. E não vem o outro lado. Porque há outros cientistas do clima que não têm voz na televisão e nos média, mas que são céticos em relação a isto. Não é... E não são uns negacionistas, não são como aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Não, têm bases bastante sólidas para afirmar o que afirmam. Também há organizações, nas religiões há organizações, nós vemos muitas organizações por essas religiões à nossa volta. Mas aqui também há organizações. Temos a Greenpeace, temos a ONU, que também é uma grande promotora desta mensagem das alterações climáticas. E reparem que estas religiões, nas religiões há as organizações. E as organizações, muitas vezes, têm por missão algo mais do que aquilo que aparentam. Têm por missão controlar a vida das pessoas. E estas organizações têm como objetivo controlar a nossa vida. Alterar a maneira como vivemos as nossas vidas. E temos de estar atentos. Se a maneira como querem que a gente viva a nossa vida vai contra o que a palavra de Deus diz. Nas religiões também há a doutrinação. Doutrinam as crianças desde bem pequeno. E depois usam muitas vezes essas crianças para moldar a maneira de pensar dos mais velhos. Isso acontece muitas vezes. E nós devemos fazê-lo, atenção. Nós que somos pais, que temos esse privilégio e essa responsabilidade, devemos doutrinar os nossos filhos naquilo em que acreditamos. Diz a palavra de Deus o quê? Instrui o menino onde? No caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Em Provérbios 22:6. Essa é a nossa obrigação. E também o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, desde a tua meninice sabes as sagradas letras. É um privilégio e uma responsabilidade para nós que somos pais ou avós de doutrinar, ensinar aos nossos filhos aquilo em que acreditamos, aquilo em que ensiná-los na verdade. Mas alguns que dizem que não devíamos. Até já ouvi pessoas dizer que religião e política não devia ser parte da educação dos pais para com os filhos. Isso é quando eles forem maiores de idade. Mas qual é o problema? Se nós não lhes falarmos da palavra de Deus, há outros que lhes vão falar de outras coisas, incluindo isto. É que aqui são outros a doutrinar. Muitas vezes sem o conhecimento dos pais. Os pais nem sabem o que é que lhes ensinam aos filhos. Não só nestas áreas, mas noutras. Temos as escolas, temos a comunicação social, temos os influencers, aquelas pessoas, aquelas celebridades de Instagram e outras redes sociais que influenciam os nossos jovens. E eu vejo nas escolas como eles são tão afetados, são tão influenciados por estas pessoas famosas. E, infelizmente, nós vemos famílias e igrejas indiferentes ou mesmo ignorantes no sentido em que não sabem o que se passa, enquanto outros estão a doutrinar, estão a ensiná-los. E depois ficamos admirados quando os jovens de um momento para o outro dizem, eu já não acredito em nada disto, isto não me diz nada. Porquê? Porque andaram toda a sua infância, toda a sua adolescência e juventude a ouvir o erro, ouvir ensinamentos contrários à palavra de Deus. Nas religiões o que é que também há? Dogmas, afirmações inquestionáveis, verdades que ninguém se pode atrever a pôr em causa. Por exemplo, um dos dogmas desta religião é: se não fizermos nada, o mundo vai acabar dentro de 12 anos. Isto já foi dito para aí há 2 anos, por isso devemos ter para aí 10 neste momento. Alguns dizem, a ciência determinou. A ciência diz. 2 observações sobre isso. O que é que o crente deve dizer?
como dizia o Billy Graham, a Bíblia diz. É a Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa fonte de autoridade. E, além disso, a ciência não diz nada. Muitos gostam de dizer, a ciência diz. Mas os cientistas é que dizem. Os cientistas fazem as suas observações e tiram as suas conclusões, muitas vezes baseadas nas suas ideias pré-concebidas. E vamos continuar nisto da ciência diz. A ciência diz, não é? E nós vemos, em relação a esta pandemia, a ciência disse sempre a mesma coisa, desde o início, não é? E foi sempre, a ciência diz isto. E amanhã já diz o contrário, mas a ciência diz. Isto parece que vivemos naquele livro do 1984 em que estavam sempre a reformular a história, estavam sempre a reescrever a história e o que o partido dizia era sempre verdade. Mesmo que ontem tivesse dito o contrário, tudo o que tinha sido escrito antes das afirmações de ontem era eliminado e é como se não tivessem dito. Portanto, vivemos um pouco isso. Alguns dizem que 97% dos cientistas acreditam que o homem é a principal causa das alterações climáticas. Eu fui ver há uns tempos, já não é 97%, é 99,9% dos cientistas. Isto é um número que é tirado sem grande fundamento. E mesmo fosse 99,9% dos cientistas, devemos pensar que muitas vezes os cientistas dizem uma coisa, e todos os cientistas dizem uma coisa, e depois vamos já chegar à conclusão de que estavam errados. Por exemplo, Galileu era contra todos, ou quase todos, a dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, e os cientistas na altura diziam o contrário, não é? Do que ele dizia. E sobre estes 99,9%, eu lia sobre isto e diziam assim, que este consenso é equiparável, é equivalente ao consenso que há sobre a evolução. Então, ok, estou mais à vontade. Se dizem que 99,9% dos cientistas acreditam que o homem é a principal causa das alterações climáticas e que 99,9% dos cientistas acreditam na teoria da evolução, então eu posso dizer que são ambas igualmente verdadeiras, portanto eu estou descansado quanto a isso. Há outros dogmas, mas agora não tenho muito tempo para falar. Por exemplo, as palhinhas de plástico que desapareceram com elas. Tudo começou baseado num estudo que na altura era uma criança, fez umas estimativas e chegou à conclusão de que por dia nos Estados Unidos cada cidadão gastava em média 1,5 palhinha de plástico e que era um número exagerado, e de facto é um número exagerado, não corresponde à realidade, mas este número pegou e então agora toda a gente atira com este número, dizer que nos Estados Unidos se gastavam não sei quantos milhões de palhinhas, 500 milhões de palhinhas por dia. E com base nisso, nós agora também não temos palhinhas de plástico e depois temos aquelas de papel que são muito desagradáveis para ver. E atenção, eu quando tinha palhinhas de plástico, ainda tenho algumas lá em casa, lavo bem lavadinho, volto a usar. Eu sei que agora há alternativas, mas tudo isto com base num dogma. Alguém afirmou isto? Ok, encaixa na minha narrativa, encaixa na minha maneira de pensar, força com isto, vamos promover esta ideia, mesmo que seja falsa. É preciso ter muito cuidado com isto. As religiões, o que é que dão à pessoa que adere a ela? Uma vida com propósito. A vida faz mais sentido. Eu sinto que estou a fazer algo de proveitoso. Sinto que estou a melhorar o mundo. É esta a sensação que esta religião dá. Dá também aquilo que nós detestamos nas religiões e que muitos detestam em nós, apesar de não ser não é essa a minha intenção, é aquela ideia de que eu sou melhor do que tu. E que nós detestamos ver essa atitude nas pessoas. Acharem-se melhores do que os outros só porque aderem a uma determinada maneira de pensar. Nós vemos o fariseu, naquela história que o Senhor conta, do fariseu e do publicano, a atitude do fariseu é: eu sou muito melhor do que os outros. E estas pessoas que aderem a esta religião, é como se dissessem: eu tenho tanta consciência do perigo e por isso eu faço alguma coisa quanto a isso. Ou seja, eu sou superior a ti. Tu andas aí a comer carne e a carne
as vacas são prejudiciais para o ambiente, as vacas vão fazer com que o mundo acabe mais depressa. Eu sou vegetariano. Olha como eu sou tão consciencioso. E eu tenho visto algumas pessoas com atitudes de uma certa sobranceria em relação aos outros pelo facto de comerem carne. Lembro-me de alguém partilhar nas redes sociais uma fotografia do seu almoço ou do seu jantar vegetariano e dizer jantar sem tortura animal. Só para fazer os outros. Não sei se era essa a ideia, mas a ideia que passa é eu sou melhor do que tu, porque eu não como carne. Porque nós sabemos que a carne consome mais recursos, mais água, mais recursos. É preciso mais recursos, entre os quais água, para fazer a mesma quantidade de carne do que a mesma quantidade de animais, do que de vegetais. Mas no meio disto tudo também há muita hipocrisia. Como há nas religiões, não é? Dizem uma coisa, pregam uma coisa, mas vivem outra. E o que é que acontece? Nós vemos, por exemplo, aquelas pessoas famosas, aquelas celebridades, por exemplo, agora no mês passado, foram ter aquela Cimeira do Clima. E como é que eles foram para a Cimeira do Clima? Cada um, de que maneira é que foram? No seu jato privado, não é? Não foram em segunda classe, nem nada, não foram de avião, foram no seu jato privado, não é? E temos também algumas pessoas, por exemplo, que são vegetarianas e depois vai-se dar por ela a comer carne. Também há aquela hipocrisia. E não resisto a falar desta. Provavelmente sabem que uma das pessoas que também está muito ligada a isto é o Barack Obama, que comprou uma mansão enorme de vários milhões de dólares num sítio que está mesmo... Se a água sobe 2 metros, a casa dele vai ficar alagada. Portanto, se calhar ele não acredita assim tanto quanto isso nas alterações climáticas. Uma das coisas que dizem estas pessoas é que a água vai subir de uma forma drástica e vamos ter há ilhas que vão desaparecer e por aí fora. Há também, nas religiões, quando tomam o poder, há perseguição. Há até inquisição. É? Nós vemos que as religiões, por exemplo, vou dar-vos o exemplo da religião muçulmana. Quando eles eram pouquinhos, eles eram pacíficos. E nós vemos como eles, por esse mundo fora, enquanto eles estão em minoria, são pessoas pacíficas, só têm lá a sua mesquita, são um sítio sossegadinho, são pessoas pacíficas. Mas quando, isto faz parte da doutrina deles, quando estás em maioria, aí tomas conta, e nós vemos os países de maioria muçulmana como é que são. E aqui também. Quando tomam a maioria, começam a perseguir os outros. E nós vemos isto também na questão da ideologia de género. Os homossexuais, há 20, 30 anos, eram perseguidos. Agora, quem disser, olha, eu creio que o casamento é entre um homem e uma mulher, estás feito. Perdes o emprego, perdes é chamado tudo e mais alguma coisa. Portanto, há aqui uma perseguição. E uma inquisição, quase. Por exemplo, uma das coisas que chamam a pessoas que não alinham com esta doutrina, com esta maneira de pensar, é tu és um negacionista do clima, um climate denier. És um negacionista. E isto é apenas um primeiro passo para o resto que vem a seguir, que é medidas... eu creio que vamos começar a ver cada vez mais medidas restritivas, mais restritivas, amigas do ambiente, ou seja, proibir-nos de viajar tanto, proibir-nos de sair tanto. Eu creio que isto vai acontecer, porque eu já tenho dito isto várias vezes. Quem nos enfiou em casa durante meses a fio, com medo, e o perigo é real, atenção, o perigo é real, o perigo da Covid é real. Mas quem nos enfiou em casa com medo da Covid durante meses não fará o mesmo por causa das alterações climáticas. Ora, alguns diziam, devíamos fazer isto todos os anos, ficar um mês em casa por causa do clima. Isto são ideias que algumas pessoas às vezes têm, que lá está, então não precisam de trabalhar fora de casa. Normalmente as pessoas que dizem isso não precisam de trabalhar, têm o seu trabalhinho em casa, a partir de casa, portanto estão bem. Mas eu creio que isto poderá acontecer. Medidas bastante restritivas. Não permitir a circulação.
E vem, como nós agora temos de apresentar certificados para ir para aqui, para ir para ali. Isto pode tornar-se difícil. E tudo por causa desta ideologia. Eu acredito até que os carros podem vir um dia programados, ou serem programados, para não poder andar mais do que um certo número de quilómetros. Pode vir a acontecer. Não é preciso imaginar muito, porque já temos os tacógrafos nos caminhões, né, que controlam quantos quilómetros aquele carro andou. E isto pode acontecer também connosco. Lá está o Daniel com profecias. Suportem, por favor, estas minhas profecias. E até alguns que consideram os religiosos, os cristãos principalmente, particularmente perigosos em relação a isto. Porquê? Porque eles acreditam na vida para além da morte. Como eles não estão aqui só a pensar neste presente século, nesta vida, eles acreditam que há outra vida e por isso eles são os inconscientes. Eles não cuidam do ambiente. Eles não aderem a esta maneira de pensar. E por isso nós podemos vir a ser penalizados ou até perseguidos por causa da nossa maneira de pensar. Nas religiões o que é que também há? Sacrifícios. Nós sabemos que até no judaísmo havia sacrifícios, mas havia uma explicação, havia uma razão para aquilo. E nas religiões pagãs, o que é que havia? Havia sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos, de crianças. Nós sabemos que os sacrifícios ao Deus Baal eram terríveis, em que os pais sacrificavam os próprios filhos para satisfazer o Deus Baal. E aqui, nesta religião, também há sacrifícios. Eu já falei disso há alguns meses, há mais de um ano falei sobre isso. Mas há alguns que dizem que devido às alterações climáticas, devido à sobrepopulação, o aborto torna-se necessário. É necessário o aborto para controlar o crescimento da população humana. E o aborto não é mais do que sacrifício humano. Vimos ontem aquela notícia terrível de uma mãe que terá matado dois filhos gêmeos com horas de vida, não sei como é que aquilo aconteceu ao certo, e nós ficamos horrorizados. Mas era uma questão de minutos, ou dias, ou meses, poucos meses, para dizer, é um direito que ela tinha. Nas religiões também há confissões. Confissões. E eu, é terrível, mas vi numa igreja, daquelas igrejas muito à frente, muito liberais, fizeram ali eu estava a mostrar a imagem, é caricata. Eu acho que mandei isto para o Carlos, depois eu mando para o Carlos, depois se quiser partilhar. De pessoas numa igreja, montaram ali um cenário com plantas e as pessoas estavam ali a fazer confissão dos seus pecados ambientais às plantas. Isto é terrível. O homem, em pleno século XXI, super iluminado, já não é retrógrado, já não é primitivo como aqueles cristãos que acreditam na Bíblia. E vejam ao ponto que chega. O homem, ao ridículo que chega quando rejeita Deus. Nas religiões, o que é que também há? Penitências. Não comer carne à sexta-feira, por exemplo, ou outras coisas, flagelar-se por causa do seu pecado. Mas muitas vezes essas coisas são um substituto de uma mudança interior. Ou seja, eu faço isto, vou continuar a viver a minha vida como estava, mas faço estas coisas, são um certo substituto para um substituto a uma verdadeira mudança na minha vida. São, no fundo, uma aparência de piedade e não uma verdadeira mudança. Muitas vezes são hipocrisia. Nesta religião também há observância de dias. Nós vemos que nas religiões, no judaísmo havia o sábado, em alguns meios cristãos ao domingo. Aqui também há dias. Há dias pelo clima, ao dia da terra, ao dia mundial sem carro, há as sextas-feiras pelo futuro. O que é as sextas-feiras pelo futuro? Os jovens faltam às aulas e vão manifestar-se nestas sextas-feiras pelo futuro. Há também as segundas-feiras sem carne, Meatless Mondays, em que as emendas não devem ter carne. E por falar nas segundas-feiras sem carne, também há, nesta religião, alimentos proibidos.
Nas religiões há alimentos proibidos. Nós sabemos que há vaca, alguns não comem, porco, alguns não comem, sangue, carne em certos dias, morcego, acho que toda a gente também passou a concordar que não é boa ideia comer. Mas estas pessoas dizem o quê? Que comer carne, especialmente da vaca, irá acabar com o planeta. E como vos falei há pouco, o veganismo é apresentado como a forma mais elevada de estar na vida. E eu pergunto... e não é só veganismo. Nós já começamos a ver isso. Não sei se sabe. Eu não vi ainda no continente, mas sei que eles andam a vender isso. Qualquer dia vamos ser coagidos quase, por falta de opções, a comer, sabem o quê? Insetos, exatamente, insetos. Vamos começar, eu digo até aos meus alunos, quando eu estiver a ser comido por bichos, vão vocês andar a comer bichos. Digo assim, a brincar. Porque caminhamos para lá. É uma forma de estar mais sustentável. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Vamos lá, o que é que diz a palavra? Vamos lá pensar... o que é que a Bíblia diz? Comei tudo o que se vende no açougue. Mata e come. Portanto, não nos deixemos levar por esta maneira de pensar. Porque muitas vezes, eu tenho visto várias vezes, pessoas que deixam de comer carne. Eu não estou a dizer que isso seja... acontece, deixa de comer carne, então vai acontecer aquilo. Não quero dizer isso. Mas muitas vezes, eu tenho visto aí alguns exemplos de pessoas que estavam no nosso meio. Começaram a virar vegetarianos. E o passo seguinte foi abandonar a fé. Porquê? Porque se a maneira de pensar é eu vou deixar de comer carne porque o animal é igual a nós, ou por outras razões, muitas vezes isto é um primeiro passo para rejeitar a palavra de Deus e depois abandonar aquilo que a palavra de Deus diz. Mas pode alguém dizer, e Daniel, não comeu verduras? Comeu. Mas qual era a razão? As pessoas gostam de pegar, assim, ouvem falar qualquer coisa e falam, mas Daniel não comeu verduras? Comeu. Mas qual é a razão? Não era porque ser vegetariano era uma maneira melhor de estar na vida. É porque ele não se queria contaminar com o manjar do rei, não se queria contaminar com aquela carne que era sacrificada aos ídolos. E estão mesmo no fim do mundo. Também há um fim do mundo desta religião. Mas nós sabemos como é que o mundo vai acabar. Nós já vimos, como alguém diz, eu já li Apocalipse e sei como é que acaba. E nós sabemos como é que isto vai acabar. Mas alguns que rejeitam Deus pensam que o mundo vai acabar no Apocalipse. No Apocalipse zombie, como vemos às vezes nos filmes, mas vemos que é um Apocalipse climático. O mundo vai acabar. Mas o mundo vai acabar e nós sabemos, como li logo no início, os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Por isso que pessoas nos convencer. Tendo em conta tudo isto, pessoas nos convencer. Nós sabemos que Deus está no controle. Deus não vai permitir que as coisas aconteçam da maneira que o mundo nos quer amedrontar. E qualquer visão do mundo que rejeita Deus, que não precisa de Deus, que tira Deus da equação, deve ser rejeitada pelo crente. Esta religião também tem a sua própria forma de redenção. Como disse ainda há bocadinho, o chefe máximo da Igreja Católica dizia que precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Alguns dizem, ainda há hipótese de redenção. Se fizermos tudo bem, talvez a Terra nos perdoe. Esta é a ideia de redenção. E tal como o homem tanto gosta, isto é terrível, tal como o homem tanto gosta, ele toma parte na sua própria redenção. E não só é salvador de si mesmo, mas até mesmo dos outros, daqueles que são inconscientes, e do próprio planeta. Deus não é necessário. Mas o que é que diz a Bíblia sobre tudo isto? Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. A Bíblia diz que o homem, e não a abelha, é o animal mais valioso do planeta, pois a redenção da sua alma é caríssima. E que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E sabem, Deus idealizou um plano para salvar o homem, não idealizou um plano para salvar o planeta. Portanto, devemos repensar bem as nossas prioridades.
Agora, porquê falar deste assunto? Devemos examinar tudo à luz da Palavra de Deus, segundo uma perspectiva bíblica. Não é agora. Ora, em relação a este assunto, olha, a Bíblia vai para a gaveta. Não. Deus nos livre de tal coisa. E sabem, se vocês acreditam no que o mundo diz sobre este assunto, o que é que vos impede de aceitar? O que é que vai levar a que vocês não aceitem o que o mundo diz sobre evolução, racismo, aborto, ideologia de género, a ética sexual ou até sobre a salvação? Como te podes chamar cristão se discordas do que Cristo diz? Esta visão dominante que nós ouvimos, atenção, eu volto a dizer, não estou a dizer que as alterações climáticas não existem. Não vão para casa a pensar, oh, Daniel é negacionista, pá, nunca mais o quero ouvir, ele não sabe o que está a dizer. Esta visão do mundo que rejeita Deus. O que é que vamos fazer sobre isto? É rejeitar. Então eu apelo a que penses sobre todos os assuntos de uma maneira bíblica. O que é que a Bíblia diz? Não é o que a ciência diz. Porque o que a ciência diz não é o que a ciência diz. Percebem o que eu quero dizer? O que muitos dizem, a ciência diz, não é bem o que a ciência diz, porque a ciência não diz nada. Olha, e não se preocupem se vos chamam louco. Estejam conscientes de uma coisa. Alguém vos vai chamar louco. A cada um de vocês, alguém vos vai chamar louco. Isso é certo. Agora, a questão é se quem vos chama louco é o mundo, e se o mundo vos chama de loucos, ótimo. Agora, preocupa-te sim, se Deus te chama louco. Se Deus diz, louco, esta noite te pediram a tua alma. Então tratemos bem deste planeta. Que Deus nos deu para habitar, para desfrutar e cuidar. Mas preocupa-te acima de tudo com a tua relação com Deus. Preocupa-te sim com reconciliar-te hoje com Deus. Não é daqui a 12 anos. Não tens 12 anos. Como eles dizem que temos para salvar o planeta. Não tens 12 anos. Podes nem ter 12 minutos. E reconcilia-te hoje com Deus através do único meio que Ele terminou. A obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.